ॐ योगेन चितस्य पदेन वाचं मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरां मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि अबाहो पुरुषकारं शङ्खचक्रसिधारिणं सहस्रशिरसं श्वेतं प्रणमामि पतञ्जलिं श्रीमते अनन्ताय नागराजाय नमो नमः श्रीकृष्णवगीशयतीश्वरभ्यां सम्प्राप्तचक्रङ्कणभाष्यसारं श्रीनूत्नरङ्गेन्द्रयतौ समर्पितस्वं श्रीकृष्णमार्यं गुरुवर्यमीदे विरोधे कार्तिके मासे शततारकृतोदयम् योगाचार्यं कृष्णमार्यं गुरुवर्यमहं भजे श्रीगुरुभ्यो नमः. Então, o último sutra que a gente viu foi aquele em que ele fala como lidar com os obstáculos, né? A gente tem uns tantos obstáculos que surgem na nossa prática meditativa, na nossa prática contemplativa, obstáculos que são aqui obstáculos de primeiro capítulo, né? E, portanto, são obstáculos mais óbvios, mais universais, quer dizer, todos são universais, né? Universais no sentido de que eles alcançam todo o ser humano, mas esses aqui são mais, digamos, os primeiros, né? Os mais óbvios que a gente enfrenta, a começar pela doença, pela preguiça, pelo torpor, pela dúvida, por todas essas coisas que vão aparecer, né? Isso é inevitável, vai aparecer, somos humanos, vai aparecer. Então, ele, para lidar com isso, ele sugere outras tantas possibilidades de abordagem, só que ele diz: tat pratishedartham ekatatvabhyasaha, tat pratishedartham, tat, esses obstáculos aí que eu acabei de falar. Para lidar com esses, tá? Pratishedartham, para reduzi-los, né? Para torná-los, digamos assim, pode não desaparecer, mas eles ficam muito, muito inoperantes ali, né? Para lidar com eles, Eka Abhyasa, uma prática que tem uma unidade. Eka, um só. Tátua, uma verdade, ou seja, eu tenho que estar guiado por uma verdade. Mesmo que eu combine práticas, essas práticas têm que ter uma unidade entre elas. Então, não vou fazer coisas discrepantes, juntar, colar uma coisa do lado da outra para ver qual que funciona. A gente sabe que não é assim, né? A gente tem que ter uma prática consistente, né? Então, é muito o bom senso. Mas hoje em dia, a gente está tão afastado dessa coisa óbvia que muitas vezes a gente fica colando uma coisa na outra para ver qual que funciona, porque a gente está muito ansioso para ver o resultado. Então, na verdade, isso não vai funcionar. Vai funcionar aquilo que tiver uma unidade de abordagem, uma unidade de visão, né? E aí, ele vai começar a sugerir. Então, ele vai sugerir várias, mas ele não está dizendo assim, pega essa, faz uma hoje, outra amanhã e começa a fazer todas ao mesmo tempo. Não. Mesmo que a gente adote mais de uma dessas, isso tem que ser dentro de uma visão de unidade. Por isso que muitas vezes a presença do professor é importante, porque o professor ele vai dizer, o terapeuta, né? Ele vai dizer algo que tem uma unidade. Ele vai dizer, faz isso, mais aquilo tem uma unidade, né?
E se a gente ouve assim, a gente pode pensar, bom, cada coisa que ele for dizer aqui vai ser um universo de prática. Elas precisam ser combinadas dentro de uma visão de unidade. Eka tátua, um só tátua. Uma verdade que una, mesmo que tenha diferentes práticas, elas precisam ter uma verdade que as conjugue. Aí vem a primeira delas. Ele vai dizer, Maitri Karuna Mudito Pekshanam Sukha Dukha Punya Punya Vishayanam. Bom, aqui está a origem de uma prática muito conhecida dentro do budismo, foi mais difundida até dentro do budismo, que é a prática das 4 qualidades incomensuráveis. Quem conhece um pouquinho o budismo, talvez já tenha ouvido falar das 4 qualidades incomensuráveis da mente humana. Não é nem da mente humana, é que a mente humana é capaz de expressar o que o ser humano é capaz de expressar, mas elas têm uma origem que é incomensurável. Não é incomensurável significa não tem medida que as defina, que as limite, porque elas são de qualidade infinita. E no hinduísmo, essas 4 qualidades, que ele vai citar agora em seguida, elas eram chamadas de Brahma Viharas. Brahma Vihara. Brahma Vihara, Vihara. Vihara é morada. Brahman é o absoluto, é Deus, né? Então, essas práticas, essas atitudes, essas qualidades, elas são como uma morada para que Deus ali resida. Então, são atitudes que atraem essa presença divina em nós, que acolhem uma dimensão divina em nós. São chamadas Brahmaviharas, e que depois no budismo foram chamadas de 4 qualidades incomensuráveis. Quais seriam elas? Então ele vai dizer: Maitri, Karuna, Mudita e Upeksha. As palavras estão lá no sutra. Maitri, Karuna, Mudita, Upeksha. Só que daí tem uma continuação, a próxima frase é assim: Sukha, Dukha, Punya, Apunya Vishayaha. Então, isso sugere que a primeira fila está em relação com a segunda fila. Então, Maitri, Punya, Karuna, perdão, Maitri, Sukha, Karuna, Dukha, Mudita, Punya, Upeksha, Apunya. Tem 2 sequências ali, né? Maitri, Karuna, Mudita, Upeksha. 4 palavras. Depois tem mais 4 palavras. Sukha, Dukha, Punya, Apunya. Vocês conseguem ver isso no sutra ali? Ou é muito macarrão aqui, sânscrito? Não, dá para ver, né? Talvez eu esteja sendo muito explícita, né? Demais, né? Tipo Mobral, né? Mas é que eu não tenho ideia, né, da intimidade de vocês com isso aqui, e eu não sei como é que está escrito bem aí, mas é isso. As 4 primeiras palavras estão relacionadas com as 4 segundas palavras. Então, vocês podem fazer assim, ó. Maitri, Maitri, o que é Maitri? Maitri está relacionado com Sukha, tá? Então, Maitri é uma qualidade da mente que a gente traduz muitas vezes como amorosidade. Amorosidade é um sentimento de se regozijar com a alegria dos seres, com a alegria dos outros. Se alguém está feliz, a gente fica feliz porque a pessoa está feliz. Ao mesmo tempo, é uma disposição de alma que assim é um bem-querer.
Eu acho que na nossa português brasileiro, Maitri não é nem isso que as pessoas dizem, amizade, amorosidade. Eu acho que Maitri é um bem-querer. A pessoa tem um bem-querer por todos os seres. A gente tem um bem-querer por tudo que é vivo, que é bonito, por pessoas queridas que realizam coisas boas, que alcançam coisas boas na vida, por uma árvore no quintal que deu fruto, por uma plantinha que estava morrendo e que agora está viva. A gente tem aquele bem-querer, assim, é uma, é um sentimento de amorosidade, né? Por tudo que é feliz, por tudo que está certo, por tudo que está bem, né? A gente poderia dizer que é uma empatia, mas é uma empatia com aquilo que é feliz, com aquilo que está bem, né? Essa qualidade, ela é, ela é muito, é muito, ela é importante, que ela nos protege de toda inveja. A gente que inocentemente se alegra com os ganhos dos outros, a gente é imensamente rico, porque imagina quantas pessoas podem estar realizando coisas boas hoje. Se eu estar alcançando coisas boas hoje, né? Se eu me alegro por todas elas, gente, não, minha alegria não acaba nunca, porque eu não sinto aquela alegria como sendo propriedade de ninguém. Aquela alegria é uma alegria que contagia e eu consigo sentir isso. Então, isso é uma qualidade, é um lugar onde Deus vem, né? Se Deus fosse uma borboleta, ele já pousava ali, porque é algo que supera muitas limitações que às vezes a gente tem, né? Então, isso é Maitri. E ele relaciona Maitri com Sukha, por isso eu estou dizendo, é uma alegria por tudo que está bem. Sukha quer dizer bem, felicidade, bem-estar. Então, eu me alegro com o bem-estar dos seres. Mudita, então, Maitri Sukha, né? Então, o natural da alma purificada seria, ou da mente liberada de obstáculos, seria alegrar-se com alegria, né? Ficar feliz pelo bem-estar do outro. Muito bem. Aí vem Karuna. Karuna é com relação a Dukkha. Então, Karuna é a compaixão. O natural, quando a gente vê alguém em Dukkha, Dukkha é o sofrimento, né? A dor. Quando a gente vê alguém que está num processo de sofrimento, de angústia, de dor mesmo, a gente tem imediata compaixão. Isso seria o imediato. E compaixão, a palavra para compaixão, compaixão é uma palavra ruim, porque a gente sempre lembra assim, né? Às vezes a gente confunde com pena, com se sentir assim, ai, coitadinho, né? E não é isso, porque a compaixão, a palavra em sânscrito, karuna, é uma palavra que tem a mesma raiz de karma. Então, karuna tem kr ali, ó, kr, K-R, viu? Kr, e tem ação envolvida, porque karma quer dizer ação. Então, a compaixão, ela é uma atitude assim, eu vejo alguém em sofrimento, a minha compaixão se expressa por eu fazer alguma coisa para tirar a pessoa daquela condição. Se eu não posso chegar perto da pessoa, ou pegar a pessoa e tirá-la dali, eu posso, pelo menos, fazer uma oração para que aquilo se resolva. E isso não é pouco. Então, Karuna é assim, é essa disposição de estar ali, presente, diante da dor do outro, para fazer o que for apropriado. Então, diante de Dukkha, o que é a expressão
mais natural seria carunar. A gente vai sentir compaixão. É que nem assim, a gente vê um animalzinho ali com a patinha trancada num arame. Nessa é fácil da gente ter compaixão, né? O que que a gente vai fazer? A gente vai chegar perto imediatamente para liberar o bichinho, não é? A não ser que a gente tenha alguma perversão. Se não, a gente vai fazer isso. Perversão, ou um medo enorme, ou algum bloqueio. Mas se não, gente, eu vou chegar ali e vou fazer alguma coisa para liberar o ser daquele sofrimento. E isso se estende por todos os seres, né? E aí, assim, mudita. Mudita, o mudita é em relação à púnia. Púnia é quando a gente vê que alguém é virtuoso, que faz algo virtuoso, que faz algo que merece um reconhecimento, algo que tem mérito. A gente fica alegre por aquilo. Quando um escritor ganha um prêmio, porque aquilo que ele escreveu foi muito elevado, bonito, com qualidades estéticas e artísticas. Ah, a gente se alegra. Quando um político toma uma medida que beneficia verdadeiramente grande número de pessoas. Ora, a gente se alegra por aqui. É o natural, é o humano. É o humano beirando o divino, tá? Porque ele diz aqui que isso são moradas de Brahman, tá? Então, é o lugar no humano que está ali, ó, do ladinho do divino. E quando a gente vê o contrário, a púnia é o contrário, né? Púnia é virtude, a púnia é a não virtude. Então, quando a gente vê assim as coisas horrorosas, os roubos, os maus tratos, os abusos, as perversões, todas essas coisas que muito a gente vê, né? Upeksha. Upeksha é uma palavra que significa um certo distanciamento. Não que a gente vá fechar os olhos, ai, não quero ver, não quero ver. Tá, se não dá para ver, não vê, mas não é nesse sentido. Eu sei que isso existe, mas eu não vou ficar contemplando isso a ponto daquilo me invadir e me contaminar também. Então, ter uma visão daquilo, né? Mas, como dizia uma amiga minha, também não ser fiscal de esgoto, né? Não ficar ali o tempo inteiro vendo e se contaminando e etc, né? Porque todos nós temos em nós coisas sombrias e a gente contemplando demais a sombra, a gente acaba ficando parecido, né? E esse upeksha, esse certo distanciamento, nos protege da gente também, às vezes a gente vê um negócio muito errado, mas a nossa visão é parcial. A gente não tem a visão do todo. Então a gente às vezes faz um julgamento muito muito ácido. E vocês sabem como é ácido, né? É muito difícil conter aquele ácido, ele meio que destrói aquilo que a gente está olhando, mas um pouco respinga para nós. Então a gente tem que regular isso. Vocês entendem o que eu quero dizer? Cada um sabe a sua medida, não é ficar assim, agora eu só vejo vídeos de bichinhos. Não,
pode ver outras coisas, né? Às vezes as pessoas também só ficam assim, vendo coisas de bichinhos, coelhinhos pulando, e cachorrinhos que correm para o colo dos donos, e gatinhos lindos que fazem miau-miau, e né. Mas aí elas, isso não vai garantir a pureza, entendeu? Às vezes a gente não consegue ficar olhando para todas as coisas difíceis que existem na sociedade humana, tem coisa que dá muito cansaço mesmo, mas essa distância é uma coisa que a gente tem que regular, mas também não é assim ficar com achar que porque não vê as coisas elas não existem. Isso que eu quero dizer. E que não existem na gente também. Então, a mudita é essa alegria pela virtude e o peksha é um certo recuo diante da coisa muito ruim, né? Eu me lembro uma vez que eu estava falando especificamente sobre isso, sobre o peksha, né? Que é esse distanciamento, que tem uma passagem do Evangelho, eu sempre conto isso, né? Aquela passagem do Evangelho em que tem uma mulher sendo lapidada porque era adúltera. E o adultério era punido com morte por lapidação, ou seja, ela ia ser morta com aquelas pessoas todas à volta jogando pedras nela. Isso era um tipo de morte, né, para mulheres que tinham cometido adultério. De certa maneira, uma morte sancionada pela sociedade. Ou seja, traiu, vai ser morta por apedrejamento. E aí Jesus, o compassivo, estava passando por ali naquele momento, né? E os que estão ali apedrejando, os doutores da lei, aproveitam para fazer um teste com ele, né? Ah, você que é tão bom, né? Ela traiu. E a lei sanciona que ela seja apedrejada. O que você faria? E aí, e Jesus, daí, essas coisas não são por acaso, está escrito ali no Evangelho. Ele se abaixa no chão e risca na areia. Primeiro ele risca assim. Ele se retira da cena. Ele não contempla aquela coisa horrorosa. Para poder dizer o que ele fará, ele primeiro se distancia. Porque é uma coisa horrorosa, né? Se a gente olhar o mal assim de frente, de repente a gente é hipnotizado por aqui. E aí ele baixa os olhos, ele se recolhe, ele ninguém diz o que ele escreveu ali. Ele desenha alguma coisa no chão como saindo da cena. E aí ele diz: quem nunca, quem não tiver nenhum pecado, quem tiver zeradinho, que jogue a primeira pedra. Não tinha nenhum. E aí foram saindo, um por um. Aí ele vai para ela, né? Ele diz: ninguém te acusou, ninguém te condena, nem eu. Vai e não repete mais essa ação. Então aí tem toda uma olhar para essa cena, tem toda uma série de ensinamentos que não são emocionais, são bem são ontológicos, são objetivos. E tem a ver com essa ideia de se, sabe, a coisa muito ruim, muito feia, a gente se recolhe para sentir, para escutar algo maior, né? O Peixe.
Porque a gente também pode julgar errado, né? Às vezes a gente vê uma aparência muito feia, a gente rápido, hoje em dia é fácil, né? Rápido a gente emite uma opinião. Olha o que que é, assim, a gente, nas redes sociais, se a gente ficar, se a gente assumir um papel muito ativo, a gente está o tempo inteiro, eu vejo pelo que eu sigo, assim, o tempo inteiro emitindo julgamentos. São inúmeros juízes, sem nenhuma formação, né? Sem nenhum recolhimento. E as pessoas estão ali emitindo juízos, 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 juízos o tempo inteiro, né? A gente é chamado a isso. Então, é muito. Todo mundo pode dar opinião sobre tudo hoje em dia, não precisa saber nada. Todo mundo pode dar opinião sobre tudo. Desde a questão do Oriente Médio até o melhor tênis, tudo, todo mundo pode falar sobre isso, sobre aquilo, sobre aquele outro, e a gente é, inclusive, instado a se posicionar, né? A gente tem que ver qual que é a medida da gente, né? Onde é que a gente não se perde no meio de tudo isso? Mas a ideia, então, de cultivar essas quatro qualidades é ter esse bem-querer por todos os que estão bem. E, de fato, ter um coração feliz pela felicidade do outro. Tomar, sentir a dor do outro, ter empatia, né? Karuná também envolve empatia. Essas duas primeiras têm empatia ali. Tanto empatia com a alegria do outro, quanto com o sofrimento do outro, né? A compaixão é a gente ali e, de alguma maneira, ali, tentar aliviar o sofrimento, né? A gente vê que alguém está sofrendo, a gente pode não poder fazer grande coisa, mas pelo menos a gente pode dizer, olha, eu sei que esse sofrimento está aí, eu estou aqui, se precisar de mim é só chamar, né? Ter assim essa prontidão, né? Mudita, se alegrar por coisas boas que as pessoas fazem, coisas meritórias, coisas que merecem ser reconhecidas. E o Peksha tomar uma certa distância do mal, de quem não é tomar certa distância de quem age mal, porque às vezes as pessoas muito nos meios assim espiritualistas a gente vê tal pessoa tem energia ruim. Eu não quero estar do lado dessa pessoa. Às vezes até pode ser, mas muitas vezes a gente não se afasta, a gente julga a pessoa por ela estar passando por uma dificuldade ou por estar presa numa alguma coisa. A gente não quer mais ter contato com aquilo. Mas se a gente for parar de ter contato com tudo que não está lá muito bem, daqui a pouco a gente não tem contato com ninguém, né? Porque numa hora, numa outra, também nós não vamos estar bem. E aí vai chegar um outro e vai dizer assim, não, aquela pessoa tem uma energia pesada. Então só vale quem tem energia leve. Calma, né? Acho que não é bem por aí. Eu me lembro do Leloup, ele usava esse exemplo de que a gente pode ter a energia como água, a gente pode, a nossa energia pode ser, eu acho que é isso que ele diz. A gente pode ter na relação com os outros uma qualidade como a da água. A água, quando ela entra em contato com algo que está contaminado, ela se contamina também. Mas talvez a gente possa ser como o fogo. E nesse ambiente, nesse contexto que eu estou falando, talvez a gente devesse confiar na nossa meditação e na nossa prática como algo que nos dá fogo. Por quê? Porque o fogo ele entra em contato com o que contamina e queima. Confiar na sua própria presença, porque se a gente se comportar sempre como uma água que pode ser contaminada, na verdade a gente está se fragilizando. Então a prática está me dando o quê?
Se eu não sou capaz de entrar em contato e queimar aquilo, o que é queimar aquilo? É queimar com o meu entendimento, com o meu discernimento, com a minha clareza. E isso queima mesmo. Então, a gente deveria aspirar a ser assim, e não ficar se protegendo de tudo que não está perfeito, porque aquilo pode me contaminar, né? E ele diz mais no Sutra. Ele diz Maitri, Karuna, Mudita, Upeksha, relacionado a essas quatro palavras. Vishayanama é os objetos. Então, os objetos, assim, o objeto é assim, com Maitri para algo que eu objetifique que esteja feliz, algo que eu objetifique que esteja infeliz, algo que eu objetifique que tenha virtude, algo que eu objetifique, que eu veja, né? Que eu encontre, que não tenha virtude. Então, Vishaya é o objeto, os objetos, né? Chitta prasadanam. Bhavana, bhavana, desculpa que eu me perdi aqui, da outra palavra. Bhavana, Chitta prasadanam. Bhavana é ter cada uma delas, Maitri, Karuna, Mudita e Upeksha, são atitudes, mas ele chama essas atitudes de Bhavana. Bhavana é fazer existir algo. Então, essa compaixão, por exemplo, né? A compaixão para com quem está sofrendo, eu vou fazer aquilo existir. Eu vou ter isso como bhavana, porque eu não tenho isso ainda como espontâneo. Você entende a diferença? E isso aqui ele está sugerindo como uma prática, tá? Se ele está sugerindo como uma prática, para eu praticar, eu tenho que ter isso, visualizar isso. O que que é essa atitude? Como que seria essa atitude em mim? Como que isso toma forma na minha pessoa? Qual é o jeito da minha compaixão? Qual é o jeito do meu bem-querer? Como que ele se expressa em mim? Quando é que eu me alegro quando alguém tem sucesso em alguma coisa virtuosa? Quando é que eu me afeto quando alguém faz uma coisa muito ruim, que aquilo me desagrada? Que tipo de coisa eu devo manter distância? Ou seja, ir se conhecendo, né? E vendo como cultivar essas atitudes. Bhavana também é um cultivo. É algo que a gente cultiva, que a gente faz nascer dentro, que a gente faz existir. Bhava é existir, existência. Então, aquela atitude, ela vai passar a ter existência em mim. Eu vou cultivar isso. Então, às vezes, vai acontecer o quê? A gente vê uma pessoa feliz, realizando tudo que eu quis um dia realizar, mas ela está lá realizando ela. Eu não vou ficar feliz. Eu vou dizer assim, putz, grila, por que que ela pode e eu não? Ah! Aí a gente vê, né? Tá, por que que tô sentindo isso, né? Por que tô sentindo essa inveja? É, vou tentar olhar para aquilo, desconstruir aquilo. Pode ser que isso não surja. Então eu vou ver onde é que eu consigo ficar feliz. Ou é melhor começar por onde está fácil. A gente começa a se alegrar, sei lá, pelas vitórias de alguém próximo, de um filho, digamos. É fácil daí, né? É fácil. É mais fácil. A gente começa por ali, de pertinho, daí a gente vai indo, né? Vai indo para o vizinho, para o amigo, né?
começar a se alegrar, a gente vai cultivar isso, porque isso, na verdade, é uma prática. E aí, quando vê alguém em sofrimento, em vez de fazer de conta que não viu, fazer alguma coisa. Não posso resolver o problema, mas eu posso rezar por aquela pessoa, eu posso desejar que ela resolva o problema. Eu posso dizer alguma palavra, se eu não posso fazer um gesto ou outro, a palavra também é muito, né? Eu não posso, tá? Vem uma pessoa pedir esmola, eu não posso, naquele momento, dar alguma coisa. Pelo menos olha no olho da pessoa. Vê o ser humano ali, né? Fazer alguma coisa que demonstre um sentimento verdadeiro de compaixão. Bhavana. Então, cultivar isso. Fazer com que essas atitudes se tornem viáveis para nós. Para uns, algumas são mais fáceis, para outros não tanto. A gente não vai ter, assim, facilidade em todas, mas às vezes tem também. Né? Não sei, cada um vai saber, mas são qualidades a cultivar. E isso é um norte, assim. Que, ó, que outras coisas podem aparecer para nós que não? Pessoas que estão dando certo estão felizes? Pessoas que estão com problemas estão infelizes? Pessoas que fazem coisas virtuosas? Pessoas que fazem coisas não virtuosas? Já encontrou o mundo no seu caminho, né? Então a bússola é o seguinte: Maitri, Sukha. Karuna, Dukha. Mudita, Punya. Upeksha, Apunya. E isso, Suelen, parece com... Suelen fez... Fala, Suelen, fala. Fala para nós. Eu fico fazendo algumas associações aqui, né, com a área de estudo da minha profissão. Aí parece um pouco com o que a gente trabalha hoje em algumas abordagens de psicoterapia de desenvolvimento de habilidades socioemocionais, né? Acreditando Uhum. assim que são habilidades que a gente pode treinar. É da natureza humana, mas precisa desenvolver, né? Precisa treinar. Precisa. Elas estão ali como potencial, Uhum. mas não que estejam desenvolvidas. Pode ter muito lixo por cima, né? É que É. nem assim, tá? Muita coisa que a gente tem medo, que aprendeu, muita raiva, muita experiência traumática que a gente viveu, pode estar encobrindo isso. Então, a gente não consegue experimentar, mas isso é, digamos assim, é o que tem como potencial ali. Potencial humano feliz e ótimo para ser desenvolvido é esse. E qual é a tua área mesmo, Suelen? Eu sou psicóloga clínica. Hum, Trabalho com terapia cognitivo-comportamental e abordagem de sei. regulação emocional. Trabalho muito com criança, adolescente, né? É lá, o Diego também é da área. Meu colega. Colega, né? Então, essas coisas todas são de um tempo em que, assim, essa sabedoria do yoga, da tradição védica, é de um tempo ainda em que essas coisas todas não estão separadas, não são uma habilidade específica de uma determinada área, são, digamos, parâmetros que norteiam a vida e que são acessíveis. É claro que à medida que a gente vai se aprofundando e estudando isso em mais detalhes, a gente também vai conseguindo ajudar pessoas em situações mais específicas, né? Então, a psicologia, ela elabora muito tudo isso. E Isso tudo aqui parece muito mais um tratado sobre ética, assim, né? é, mas Uhum, isso, além de ser um tratado sobre ética, a diferença do yoga é que ele é uma prática. uhum, Então, não existe, por exemplo, uma ética que seja só um tratado. Não existe ética que senão não se transforme num comportamento. sim. Por isso que ele diz,
não é um princípio, ideias, não é uma bhavana. Eu preciso fazer aquilo existir. Por isso é uma prática. É algo que vai transformar a tua vida se tu der o crédito e começar a pôr em prática. É claro que precisa estar mais ou menos liberado de grandes obstáculos para poder começar a pôr em prática. Porque às vezes a gente tem grandes coisas que obstruem a sentir isso, a tornar isso vivo, espontâneo. Então a gente precisa tirar o que está atrapalhando antes de começar. Mas, em princípio, eu já digo, se a gente consegue dar o benefício da dúvida para isso aqui, realmente, eu vou experimentar. Experimentar me alegrar com a alegria dos outros. Pode começar com a planta, uma planta que a gente tem, assim. Se alegra porque ela está bonita. É fácil. Se alegra porque o gatinho está bem, está saudável. Ou o cachorro está correndo solto e livre. Aí dedica um tempo para observar o animal expressando a sua vitalidade. E aí deixa vir aquela alegria, assim, né? É um bom começo. Eu entendi, tem que ter algo intencional, né? Intencional, é. Desejo, né? Tem que... Uhum. Se a gente adotar essa prática, né? É uma prática. A gente pode adotar essa prática, ela é universal, ela é muito famosa, essa prática, esse cultivo, né? E por que que ele é tão valorizado? Ele diz aqui, Chitta Prasada Nam. Se a gente cultivar isso, tiver isso como bhavana, fizer isso existir, isso é como uma praçada para a mente. Praçada é uma bênção. Praçada é aquilo que na Índia vem no final de um ritual e vem para te abençoar. Então, sempre no início do ritual, são oferecidas várias coisas para a deidade no altar. Todo mundo leva alguma coisa, frutas, flores, incenso, enfim, uma série de coisas são oferecidas para a deidade. Aí o sacerdote, ele consagra aquilo tudo e faz o ritual com todas aquelas oferendas. Quando termina o ritual, a deidade vai mandar para ti aquilo que ela recebeu, ela devolve para ti abençoado. Então, não quer dizer que tu vai receber a mesma coisa que tu levou lá. Não, pode receber uma coisa diferente. Mas aquilo que foi recebido vem para te abençoar. Então, uma fruta que vem para te abençoar, um doce que vem para te abençoar, um, um incenso, uma flor, qualquer coisa vem para te abençoar. Então, a gente tem que receber aquilo. Então, me lembro uma vez que um amigo que era daqui foi lá para era uma palestra, acho que do Swami Dayananda, e aí no final da palestra é quase como um ritual, ou seja, as pessoas levaram flores para ele, frutas e tal, e no final ele distribui aquilo como uma bênção. Aí ele deu um limão para esse meu amigo. Disse, não, não, obrigado, que eu não gosto. Ele devolveu. Aquilo é assim, considerado assim, uma gafe horrorosa. Mesmo que a pessoa, em princípio, não goste daquilo, ela tem que pegar, porque por alguma razão ela recebeu aquele negócio. Então, tudo que vem, vem para te abençoar, né? Vem com alguma coisa que vai ser para tua mente aquilo é uma bênção. Então, essas atitudes aqui, quando cultivadas, elas são como uma bênção para mim. Por que que elas são como uma bênção para mim, né? Em princípio, já porque elas dão bom resultado na atitude, na nossa. Elas dão uma guia para a nossa mente, né? A gente sabe como agir em cada situação, mesmo que a gente não consiga, a gente sabe, entendeu? E aí, quando a gente tem um parâmetro, a gente sabe que a gente se afastou um pouco dele. Aí, em vez de ficar se culpando, a gente pode dizer, por que será que eu me afastei um pouco dele? Ah, porque eu não consigo isso. Mas por que será que eu não consigo? Ah, porque de certo lá, quando eu tinha 14 anos, eu vivi um negócio assim, assado, sabe?
Então, aquilo vai ser um fator de autoconhecimento, vai ser sempre uma bênção para mim. E, se a gente for ver, essas 4 qualidades, elas são irradiações do Purusha. Elas são como 4 raios de luz que vêm da parte divina em nós. Elas não são propriamente humanas. Eu, pela minha personalidade, talvez eu tivesse sérias razões para não me alegrar com a alegria das pessoas, ou de uma pessoa específica que me traiu, que me enganou, né? Talvez eu não tenha condição. Mas se eu alcançar um nível de consciência mais elevado, talvez isso seja possível. Eu não preciso me obrigar a alcançar, nem devo, né? Me obrigar a alcançar esse nível de consciência mais elevado. Mas é possível se eu estiver em sintonia com esse lugar em mim que está além de mim. Não é possível para mim, no tanto que eu conheço de mim até hoje, mas é possível no nível em que eu me enraizo em algo que é maior do que eu. Tem uma mãozinha, é a da Ariete. Diga-me. Só para assim somar um pouco, espero que eu some com o meu comentário. Uhum. O meu pai me explicava assim que meu pai era treinador de futebol, né? E aí, por exemplo, tem essa coisa de que quando a gente é de um time e o time adversário, que nem a gente aqui do Rio Grande do Sul, né, tem o Internacional e o Grêmio. Então, os gremistas torcem pelos gremistas e, tipo, tem um pequeno ódio, assim, com relação ao Inter, e o Inter tem né, o pessoal tem um pequeno ódio. E meu pai dizia assim, olha, Pequeno é uma boa vontade da tua parte. da minha, claro, porque é da minha parte, porque é assim que eu penso, né? E aí Não, eu sei. ele dizia assim, olha, tem muitas pessoas que nem compreendem nada de futebol, nada, não sabem nada. E elas têm já esse lugar, assim, de que eu sou desse time, não gosto daquele. E tudo que vem daquele outro time, elas não gostam. E isso não é uma atitude legal. Em primeiro lugar, é preciso compreender o que é o jogo, como que funciona o jogo, gostar do jogo de futebol. E depois tu opta por um time lá, mas isso não é o principal. E eu sempre penso isso para minha vida, sabe? Uhum. Às vezes, assim, aconteceu tal coisa, eu também tenho uma pessoa que eu tenho inveja, assim, então eu invejo a pessoa. Mas eu penso assim, eu nem conheço direito o que que aconteceu, e então eu tento me desconstruir, sempre lembrando disso do meu pai, que dizia assim, tu nem conhece o jogo e já tá torcendo por um time, né? Então eu É, faço essa reflexão para mim, assim, né? exato. É por aí, né? Se a gente se aferrar muito, assim, eu pertenço a este lado, não que a gente não deva se posicionar. Tem casos em que é fundamental se posicionar e tudo. Mas mesmo assim a gente pode ter um olhar de compreensão, né? E não um olhar de ódio. Ódio nunca. E então essa visão, né, de não ficar sectário, ela é bem importante mesmo, né? Não se e a gente não a visão que a gente tem é muito parcial, às vezes a gente nem vê. A gente só vê, por exemplo, se a gente tem essa coisa da inveja, a gente só vê a felicidade da pessoa, não vê todos os obstáculos, todo o sofrimento que talvez ela passe, todas as coisas. Não, a gente não vê a complexidade, a gente resume uma realidade enorme em 2 ou 3 informações, e aquilo é só um gatilho, não tem nada a ver com o que verdadeiramente está acontecendo, né? Só que saber de tudo isso, não, às vezes não resolve, a gente continua sentindo o mesmo negócio. Por isso é importante se aceitar, compreender e cultivar. Bhavana. Cultivar, né? Fazer cultivo. A gente tem que arar a terra seca às vezes, né?
pensar sobre as coisas, refletir sobre as coisas. Por que será isso? Por que, né? Às vezes com a ajuda de alguém, uma terapia é isso, muitas vezes, né? Uma terapia psicológica. Por que que nesse caso eu fico empacada ali, né? E a gente vai parando aquela terra, terra seca, parece que não vai brotar nada. Mas uma hora esse trabalho rende. E tem áreas em que a gente tem mais facilidade. A gente pode começar pelas mais fáceis, depois a gente pega as mais difíceis. Mas isso é uma prática, não é só. A Suelen falou bem, é uma ética, sim, né? Mas é também uma prática. São princípios éticos que estão aí para nos transformar. Se esses princípios não forem aplicados, em yoga não tem muito interesse. Porque o yoga, propriamente, é a experiência disso, não é a formulação. A formulação existe para que ela possa ser clara e para que ela possa ser posta em prática. Então, num primeiro momento, isso vai ser só assim um parâmetro de conduta. A gente vai analisando, vai vendo, vai experimentando o terreno. Mas com vistas àquilo poder realmente ser aplicado. Eu me lembro as primeiras vezes que eu ouvi isso de uma forma mais vivencial, assim, foi no budismo através do Lama Santen. O Lama Padma Santen falava muito, porque isso foi muito, muito, muito cultivado no budismo. As 4 incomensuráveis é assim, pedra fundamental. E ele falava assim, ele expandia as coisas, né? Ele disse, imagina, olha para aquela plantinha lá no quintal que a gente plantou e a planta está crescendo. A gente fica feliz. Eu achava aquilo tão incrível. Eu digo, gente, é mesmo. A gente pode se alegrar que uma planta está bem. Que quantas coisas a gente toma como assim, favas contadas. Não, a plantinha está bem, podia estar morrendo, e está bem, está vicejando, está lá crescendo. A gente vai e olha, e ela está cada vez mais bonita. E a gente se alegra. Quem tem um jardim deve saber disso. Eu acho que ter um jardim é uma coisa tão incrível. Assim, né? Uma coisa tão. Cultivar um jardim é uma coisa muito, muito terapêutica e tem muito a ver com o nosso mundo interno. O mundo interno é um jardim também. Então, a pessoa que cultiva um jardim que tem várias plantas, eu imagino, a pessoa tem várias, às vezes tem umas pragas, às vezes tem umas coisas, as plantinhas estão morrendo, a Gisela está fazendo que sim, eu sei, ali tem muita plantação. Meu Deus! Então, aquilo tudo é gente, é muita boniteza, que a gente vai ali todos os dias, olha para aquilo, a gente se alegra, que são todos seres que estão vivos, estão vicejando, estão bem. Aí eu pensei, gente, como eu sou. Eu pensei naquela época, assim, né, que eu estava muito sofrendo dificuldades, e quando a gente está com dor, a gente se fecha. A dor fecha a gente, né? Fecha para que a gente olhe para ela. Mas aí a gente fica assim, né, num cubículo, às vezes, e não consegue se abrir, né? E aí ele falou nisso, eu digo, gente, olha só. Tem tantas chances da gente se alegrar com coisas. Não precisa ser só com coisas pessoais, se a gente se alegrar com coisas comunitárias. É um cultivo, isso é um cultivo, uma lavoura. Isso aqui é uma lavoura, é uma prática. Ela por si só é uma prática. Antes de asana, antes de pranayama, antes de yoga como algo formal, isso é uma prática. Mas é. Oi? Eu tava pensando um pouco
também no que a Suelen estava falando, né? Uma certa ética e tal. É que a impressão que eu tenho, assim, é... A gente pensar no Yoga Sutra, assim, ele é um... Poderia dizer assim, um tratado psicológico, só que ele está totalmente vinculado a questões existenciais, éticas. Ele não é uma coisa solta. Não é assim, tipo, como reduzir os sintomas? Você está triste e tal coisa, não. Ele vai querer falar sobre qual é o sentido profundo da vida, assim, o Uhum, assado. E aí tá, beleza. No meio disso tudo, essas práticas podem ajudar aquelas e tal, tal, tal. uhum, Então é que nem isso, né? Isso que tu falou do Purusha, né? São irradiações do Purusha, assim, digamos, da nossa, sei lá, vou falar dessa forma, assim, da nossa essência. E aí, como um critério, assim, bah, como eu tô distante disso. uhum, Ou tô um pouco mais próximo aqui, ou tô um pouco mais. Então, enfim, só porque pensando um pouco sobre isso e também, acho que tu comentou, como é que tu disse, quase coisas além do humano, mas, de certa forma, tô pensando assim um pouco sobre coisas que se estuda de infância e tal, na área da psicologia, é quase como assim, as necessidades das crianças têm tudo a ver com receber esse tipo de coisa. Receber um olhar assim, um amor, vamos dizer assim, Maitri, Karuna, Mudita, Upeksha, assim, que elas é, mais precisam. E a gente vai se trancando na medida em que falta alguma coisa. Poderia falar é, dessa forma, assim, e aí a gente se prende, se fecha, e aí tem é, dificuldade de se abrir, como tu falou, né? Às vezes a gente se fecha numa dor e a gente sente dor e se fecha, certo? A dor chama. Mas de que forma a gente está olhando para essa dor tem a ver com a forma que a gente aprendeu a olhar para as dores. Então, é. é uma trabalheira. De qualquer maneira, que ele sempre vai apresentar um caminho que é voltar. A cura verdadeiramente é voltar daquilo que não nos é natural para aquilo que é natural. Digamos que isso seja a expressão mais primeira da nossa alma. O tanto que a gente vai estar distante dessas 4 atitudes é que a gente está distante da gente mesmo. A gente está distante daquilo que é o mais natural para nós. Mais natural é isso, o que não precisa pensar, o que é espontâneo. Mas o espontâneo, ele só pode ser espontâneo verdadeiramente quando a limpeza foi feita. Porque senão a gente está muito tomado por forças pulsionais. Então, o que é pulsional não é espontâneo. Espontâneo é o que está por detrás daquilo que é passional e pulsional. Mas, se por um lado a gente chegando perto da gente mesmo, a gente manifesta essas qualidades, também começando pelo fim, a gente chega no começo. Se a gente cultivar a manifestação dessas qualidades como prática, a gente chega, vai se aproximar daquilo que é mais verdadeiro em nós, vai se aproximar dessa essência. É aquela história, como é que dizia, às vezes tem aquela frase, fake it before you make it. É uma frase horrorosa, mas ela é um pouco isso. Faz de conta, mesmo que não seja, faz de conta. Por quê? Se eu fizer de conta, aquilo é tão verdadeiro que vai se manifestar. Aquilo que eu estou fingindo é mais verdade do que os padrões que me habitam. Então, aquilo que é verdadeiro vai poder se manifestar. Então, é que nem assim, tem aquela pessoa, o vizinho detestável. Eu já tive isso. Já tive, não, porque tenho, mas agora eu transformei. Então, eu tinha a vizinha detestável. E aí eu comecei a ter atitudes contrárias, assim, a essa coisa. Teve uma época que eu detestava tanto por causa de coisas que vocês me dariam razão, em parte. Porque era algo totalmente muito implicante, né? Mas eu reagia. Daí a bondosa, e o que eu fazia? Por exemplo, ela estacionava na vaga do meu lado.
e eu sei que ela era gordinha, então ela precisava de espaço para sair do carro. E o que que eu fazia? Eu encostava assim, ó, rente no carro dela, rente. Todos os dias que eu chegava, para tu ver como as pessoas podem ser, os professores de yoga, mestres de Yoga Sutra também podem ter sido sórdidos, né? Eu chegava e eu te dei a marca, assim, então eu nunca ultrapassava a marca, mas eu ficava rente na marca. E isso assim, ó, tempos, até o dia em que eu estava dentro do carro, mas era de noite, estava a luz do carro apagada, eu estava dentro do carro ainda, e ela foi sair do carro. Ela foi sair do carro e tum, bateu com a porta do carro dela no meu. E ela não sabia que eu estava ali dentro, não viu que eu estava ali dentro. Aí eu saí do carro feito uma fúria, pronta para pegar o tacape, assim. Eu saí do carro feito uma fúria. E eu disse, mas o que que é isso? Aí veio todo o rancor dela. Tu estaciona sempre bem rente do meu carro, tu acha que eu não vejo? Porque não sei o quê, porque tá. Me processa, então, me processa. Um barraco horroroso na área aberta do condomínio, assim. E eu fiquei assim, eu digo, então, aí me caiu a ficha, né? Eu achando que eu estava causando um desconforto anonimamente, ela sabia muito bem que eu estava implicando com ela, né? É óbvio. Daí eu disse, aí me assim caiu a ficha assim, tum. Eu disse, chega, meu Deus, até onde eu cheguei. Aí eu deixei ela se acalmar e fui lá na casa dela. Eu disse, olha, não quero mais brigar contigo. Vamos melhorar a nossa relação. Bababá, bababá. Eu estava indo, eu disse, vamos melhorar, não tem sentido fazer isso e tal e tal. E aí tá, aí começou um processo de armistício, assim. Primeiro uma trégua silenciosa, depois pequenas gentilezas. Depois comecei a fazer gentilezas para ela, sem vontade nenhuma, queridos. Mas eu fazia. E nunca, e estaciono agora bem longe, assim, sempre bem longe. E fazia uma gentileza daqui. Aí eu comecei a me interessar um pouco por ela. Daí me contaram a história. Uma outra vizinha me contou a história, um pouco da vida dela, as dificuldades que ela passa. Aí começou a me dar compaixão dela. Daí toda vez que. Agora eu gosto da mulher. Não é incrível isso? Fake it before you make it. A Rita, o nome dela é Rita. Querida, ontem ainda encontrei a Rita. A Rita é braba, assim, sabe? Ela é braço, mas ela me trata bem agora. Tenho uma aliada. Não pretendo sair para almoçar com a Rita, ainda não é tempo disso. Vai ficar para uma próxima fase. Mas a vizinhança é boa. Vocês têm mais alguma pergunta, algum comentário? Porque esse sutra era bem importante, eu queria dedicar tempo a ele, e agora já são 8h10 quase. Mas eu acho que é super bom esse exemplo que tu deu. E eu lembro também de escutar muitas vezes o Lama Santen, né, que tu citou antes, né, que é da tradição do budismo, e ouvi muitas práticas, assim, e relatos de pessoas que faziam essas práticas, assim, quase como, é isso, assim, escolher, pensar, meditar, assim, em pessoas da tua vida e tal, ou, enfim, não precisa ser, começar por ali, como tu disse, uma planta, ou isso ou aquilo, mas, assim,
propositalmente, tá, eu tenho uma dificuldade ali e vendo assim, o que que eu, assim, quase como um desafio, assim, bom, ali tem algo que eu posso olhar e me alegrar em algum momento do dia que eu cruzo e tal, ou como você falou assim, tentar puxar alguma coisa, é muito rico isso, como isso, enfim, tem esse poder mesmo, assim. Tem sim, porque isso é o mais natural é a gente tá em comunhão, né? Com as pessoas, somos todos humanos, todos temos problemas. Olha o que que é a condição humana, é tudo tão por um triz, né? A vida é tão delicada e tem coisas que acontecem que são tão duras para as pessoas levarem e elas levam aquilo, né? A gente também levou tantas coisas, né? E, no entanto, a gente ainda está aí com a nossa alegria e tudo, e também, bom, sabe-se lá o que ainda não vai surgir. Então, é preciso que a gente esteja, até onde for possível, em comunhão, né? E, se possível, em grande comunhão com as pessoas. Como a gente tem aqui, né? A gente pode ser um lugar de amparo, nem que seja através da reza, ou dos bons desejos, das aspirações positivas pelas pessoas, de talvez um momento de reflexão quando alguém precisar, né? Isso tudo, criar esses espaços, eu acho que é o que a gente pode fazer hoje em dia. Talvez a gente não possa chegar lá e mudar a forma do mundo externamente, mas a gente pode fazer, criar espaços onde a gente possa respirar e confiar, onde a gente possa trocar e confiar, onde a gente se sinta bem, se sinta escutado. E isso a gente pode fazer sem dúvida. A começar pela sua própria casa, né? A começar pela sua própria família. Às vezes não é o lugar mais fácil, né? Não quer dizer que é porque é a sua própria casa que vai ser o lugar mais fácil. Mas a gente pode começar pelas suas próprias condições e ir expandindo isso, ou onde quer que a gente consiga, já está bom. O Lama Santen fala isso, em criar terras puras. E no caso dele, com a força dele, ele cria terras concretamente, assim, né? Que são terras mesmo, onde ele compra a terra, onde ele protege aquele ambiente daquele lugar, em que transforma num jardim uma coisa que poderia ser transformada num condomínio de luxo. Então, ele vai transformar aquilo num jardim onde as pessoas vivem, praticam, e lá constroem um templo e meditam. Então, isso é construir uma terra pura dentro dessa circunstância, dentro desse parâmetro. Mas a gente, qualquer um de nós pode construir terras puras. Terras puras é isso, lugares onde as coisas verdadeiras são cultivadas e a gente possa trocar isso, ensinamentos, lembranças que vêm de tempos passados que ainda valem hoje e que nos inspiram, né? E que nos juntam. Então, essa prática de Maitri, Karuna, Mudita, Upeksha, é um início de um outro conjunto de práticas. Vocês se lembram que ele deu lá no início do primeiro capítulo as práticas que a gente chama de Jnana Yoga, naqueles sutras que são chamados Sankhya Sutras, que é a contemplação dos tattvas com o objetivo de chegar ao Purusha. Uma contemplação objetiva, intelectual, num primeiro momento parece, por isso é Jnana, mas Jnana não é intelectual como a gente pensa hoje em dia, só cerebral, não. Mas igual é uma prática de contemplação dos diversos tattvas, das diversas instâncias em que a consciência se expressa, para chegar na consciência pura que eu sou, Purusha. Esse primeiro conjunto de práticas que está subentendido. O Patanjali não cita isso expressamente, mas se subentende. Os comentaristas veem por detrás daqueles sutras a prática dessa meditação, né, muito conhecida nos tattvas. Muito bem.
Isso é um conjunto de práticas. Aí ele apresenta a outra prática que é essencial, que para chegar nesse lugar em mim, que a gente chama Purusha, né? Ishvara Pranidhana, que aqui é a repetição do nome de Ishvara. Segundo o universo de prática do yoga. Aí tudo isso também pode ter obstáculos. Aí ele vai começar a citar práticas para superar esses obstáculos e que vão ser conjuntos, um conjunto de práticas ligados a Maitri, Karuna, Mudita, Upeksha, ou seja, aqui tem uma prática, um conceito de prática, também é yoga. Vocês vejam que isso, antes de chegar no segundo capítulo, que vai ser quando vai aparecer finalmente as posturas e etc. Então, isso alarga a visão de yoga sem dispersar. É o mesmo yoga, mas o yoga começa com a contemplação. A contemplação e a busca de remover os obstáculos que separam a minha visão e a minha sensação e a minha vivência dessa dimensão em mim que é o Purusha, que é a consciência, que é a clareza, que é a luz. E que não é uma fantasia. É uma experiência a ser feita. Então, perguntas, comentários, críticas. O que foi? Vocês estão queixapados, assim, ouviram tanta coisa e ficam... Ah, todo mundo stunned. Me digam alguma coisa. Faziam ideia disso? Já tinham ouvido dessa forma? Estão prontos para começar? NASA, Eba, Gisela. eu tenho um comentário sobre, às vezes, a maneira como eu me vejo. Eu continuo afastada da minha meditação. É, eu vou e volto, e vou e volto, e vou e volto. E em alguns momentos eu me sinto assim, por que que eu não estou conseguindo? Não, não é uma coisa simples de aceitar em mim também. Eu não estou em paz com isso. Não estou, enfim, é um movimento. Mas quando eu vejo que isso é yoga, esse, esses ensinamentos de hoje, eles me colocam muito perto de mim mesma. Me colocam muito perto do que eu cultivo naturalmente. E E parece então que eu não estou tão distante da minha prática assim, porque, Claro, porque existem outras coisas que estão colaborando para isso seguir vivo. Então, assim, são muitas as faces que a yoga parece ter. E, claro. Inclusive, essas aqui são aquelas que sustentam aquilo vivo no dia a dia. Essas práticas, elas têm valor de prática, são práticas. e eu fico feliz porque eu sou bastante sintonizada com essas coisas. E mesmo quando eu não consigo, eu volto para mim para perguntar por que que não. E onde é que eu travo e por quê. Isso. Mas isso faz parte dos meus valores e é muito parecido comigo. Por isso que o interesse se sustenta e as pessoas veem também, né? Yoga é muito amplo.
o Descatiar dizia, o yoga é um oceano. É um oceano. Muito obrigada. Muito obrigada. Eu acho que isso Obrigada a ti. E aí vão vir outros universos de prática, quando ele vai passar para um outro sutra, que é o 34, ele vai sair desse universo, né, dessas atitudes para o universo da respiração. Também essa ordem não é por acaso, porque tudo é assim, tudo são irradiações, né, dessa natureza que a gente carrega como um imprint lá, como eu dizia lá no cristianismo, tem a ideia de imagem e semelhança. A gente foi criado a imagem no original, assim, a imagem é esse imprint que a gente carrega, esse purusha é um potencial. A nossa natureza divina, ela está lá, ela existe. Mas ela se manifestar depende de que a gente se torne semelhante a ela. Isso é a semelhança. A semelhança é o trabalho que eu vou fazer sobre mim para que essa natureza que veio de graça, Purusha vem de graça, ninguém conquista. Ele está lá, né? É como a natureza de Buda, né? Dentro do budismo. Ninguém criou a natureza de Buda, é não criada. Está lá em mim, no cristianismo, no judaísmo, né? Deus deixou a sua marca em mim. Isso é não criado. Eu vou me tornar semelhante a isso ou não. Depende do que eu fizer com a minha vida. Essas práticas são práticas que te conduzem a essa imagem primordial, onde na tradição cristã é dito, está guardado o teu nome. Não é uma natureza primordial genérica que é igual em todo mundo. Em princípio, é o mesmo espírito, mas cada um o revelará de um jeito. Por isso, a gente vai se tornar semelhante, e ao se tornar semelhante a essa natureza primordial, é como se aquilo adquirisse um rosto único, que ninguém mais pode ter igual, por isso é o nome. O nome é o que faz com que cada um seja diferente do outro. Em essência igual, mas diferente na expressão, diferente na maneira como manifesta aquela natureza. E isso seria o que a gente veio fazer aqui. Quanto mais a gente estiver fazendo esse trabalho, mais centrado e em paz a gente fica com o que quer que seja que nos aconteça. Então, fiquem bem. Espero que tenha sido rico para vocês, de alguma maneira, e que seja útil para a sua inspirador, né? Inspirador para o dia a dia e para as suas práticas, e que a gente possa seguir. E agora vamos entrar num outro universo. Espero que ele seja interessante também. Tá bom? Nazaré, muito obrigada. Obrigada a vocês, uma boa noite e até quinta que vem. Até quinta. Até quinta. Boa noite a todos. Obrigada. Até quinta, boa Boa noite a noite. Fiquem todos. bem. Boa noite. Tá bom? Muito obrigada. Tchau, tchau. Tchau. Obrigada, boa noite.